Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Olá a todos, mães, pais, educadores, cuidadores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Montessori. Hoje vamos falar de um tema que, como sociedade, como pais, penso que nos preocupa a todos. O tema do bullying. Hoje quero trazer aqui, neste episódio, um contexto sobre o bullying, também para, como pais, entendermos o porquê é que acontece o bullying nas nossas escolas e como é que Montessori, como é que a abordagem Montessori pode ajudar a reduzir o bullying. É um tema delicado, não é? Acho que eu, como mãe, é uma das coisas que mais me preocupa. Sem dúvida, o meu filho ainda é pequenino, mas vai crescer e preocupa-me bastante. Por isso achei que seria pertinente falarmos sobre este tema. Por isso, fique desse lado para juntos trilharmos este caminho e para compreendermos também melhor este fenómeno do bullying. Recentemente tem havido um aumento no bullying escolar, o que afeta o bem-estar emocional e o sucesso académico das crianças. Segundo dados da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a APAV, o número de vítimas de bullying, apoiadas pela associação, aumentou 181% em 2 anos. Mais de 50% das vítimas têm entre 11 e 17 anos. São números assustadores, não é? Não há como não ficarmos alarmados com estes números, não é? O porquê é que isto acontece cada vez mais. E por isso reuni aqui alguma informação de uma pesquisa que fiz sobre os fatores de risco que nos ajudam. Que fatores são estes que nos ajudam a compreender as origens do bullying? Há muitos estudos sobre o bullying, basta fazerem uma pesquisa no Google que vai aparecer imensos estudos, imensas teses, imensas teorias, imensas posições sobre esta questão. Estes estudos que eu consultei, basicamente aquilo que dizem é que o bullying acontece porque está ligado a diversos fatores. E que fatores são esses? São os fatores individuais, ambientais, culturais e sociais. Vamos começar aqui por falar dos fatores ambientais. Portanto, e o que é que isto significa? Temos a dinâmica da sala de aula, portanto, as estruturas hierárquicas nos ambientes da sala de aula tradicionais podem promover um ambiente propício ao bullying, porque, como sabemos, é uma aprendizagem muito focada para a competição e pouco para a cooperação, e isso pode de facto ser aqui um motor para que exista o bullying. Também o ambiente social, portanto a exposição da criança a ambientes onde a pressão, onde a agressão é normalizada, seja em casa, na própria comunidade onde está inserida ou na escola. Isso faz com que as crianças possam ter comportamentos semelhantes àquilo que habitualmente observam. Depois temos os fatores sociais individuais, portanto aqui a influência dos pares, portanto sabemos muito bem que a influência dos outros tem uma força significativa no comportamento das crianças. O facto de pertencerem a grupos que são mais nocivos, e isso faz com que existam também comportamentos de bullying. A baixa empatia, portanto a falta de empatia ou compreensão dos sentimentos dos outros é também um fator crítico que pode contribuir para um comportamento de bullying. A falta de habilidades de comunicação eficazes é aqui outro motivo apontado, portanto a incapacidade
da criança de se comunicar de forma eficaz, que pode resultar em frustração e agressão e, por sua vez, ter aqui um comportamento de bullying, a baixa autoestima. Portanto, crianças com baixa autoestima podem muitas vezes ser vítimas de bullying e muitas vezes parece, não é, que há aquelas crianças que têm a baixa autoestima e que têm aquela necessidade de ter a validação dos outros, e isso pode ser aqui então um caminho para que esses outros às vezes podem não ser as melhores influências e muitas das vezes não são. E depois, claro, temos aqui as influências externas, o ciberbullying e as redes sociais. Portanto, a ascensão da comunicação digital levou também aqui a novas formas de bullying, como o ciberbullying, e claro que as redes sociais têm uma grande influência nas crianças e pode levar com que as crianças queiram reproduzir coisas que elas veem nas redes sociais. Por isso é que é sempre importante fazer aqui um controle parental, estarem sempre atentos. O que é que os vossos filhos, se é o caso, se têm telemóveis, se têm acesso, o que é que eles veem? É sempre importante fazerem este controle para que possamos também estar alerta daquilo que está a acontecer nas redes sociais. O stress académico, portanto, quando as crianças sofrem altos níveis de pressão a nível académico, isso também pode contribuir para terem comportamentos de bullying, porque estão sob stress. E os fatores, claro, os fatores culturais e sociais, as normas de género, as expectativas culturais, as tendências das redes sociais desempenham um papel significativo na formação dos comportamentos e atitudes das crianças. Portanto, este é aqui um resumo que eu fiz da pesquisa que fiz daquilo que explica o bullying escolar. Fiz questão de vos trazer aqui esta informação muito resumida, obviamente, e como é que nós aqui na filosofia Montessori, na abordagem Montessori, podemos ajudar, não é? Que estratégias é que nós usamos para que o bullying exista menos ou que simplesmente não exista? Eu não me vou aqui estender muito a nível escolar, porque não é aqui bem o objetivo, mas dar aqui apenas um lamiré. Portanto, as escolas Montessori, a própria forma da aprendizagem e também o ambiente está preparado de uma forma em que incentiva a criança a ser mais cooperante e menos competitiva. Há também as classes de idades mistas, que também ajuda com que haja aqui uma diminuição de bullying, porque há aqui um respeito que se começa a cultivar desde tenra idade. E cada criança é única, não é? Esta é uma das grandes marcas das escolas Montessori, em que olham para cada criança como um ser único, e isso faz com que exista menos preconceitos. Não vou dizer que não existem, porque somos seres humanos, não é? Há de existir sempre, mas quero acreditar que será menos, porque a própria atitude dos professores nas escolas Montessori, dos guias e dos assistentes, tudo isto está sincronizado, não é? Portanto, o ambiente, a forma como a aprendizagem é dada, focada na criança e não no adulto, o respeito que se tem pelo desenvolvimento e pelos interesses da criança, e depois é a nível mesmo físico do ambiente, os móveis, a forma como o ambiente está disposto, os materiais estão dispostos nas prateleiras. Se tiverem curiosidade, pesquisem escolas Montessori e vão ver. É assim, nós olhamos e ficamos com vontade de ir para lá estudar, porque é assim um ambiente muito tranquilo, há assim uma harmonia na atmosfera, e isso tudo obviamente que contribui para que o bullying seja menor, digamos assim. Está a gostar deste tema? Saiba mais em montessori.pt. Tentei aqui trazer algumas estratégias
que nós todos, independentemente de estarmos numa escola Montessori ou de outra pedagogia alternativa, podemos fazer nas nossas casas, que é isso que também é aqui importante. Sabemos que nem sempre é possível termos os nossos filhos como gostaríamos nestas escolas, não é? E eu não quero que se fique aquele sentimento de o que é que eu posso fazer se eu não conheço Montessori, se eu não tenho a oportunidade de ter o meu filho numa escola Montessori. Não há problema nenhum. E é por isso é que eu quis trazer aqui este episódio, para que possamos entender que o que eu vou aqui dizer, vocês podem fazer nas vossas casas e nas vossas famílias. E dizer-vos também que quando este episódio for lançado, lá na minha página de Instagram, portanto no mara.calves, Pedagogia Montessori, eu vou deixar lá um documento, portanto um PDF que vocês podem descarregar nas minhas stories, onde vai estar estas estratégias todas que eu vou aqui dizer, e mais algumas que podem então usar nas vossas famílias e no vosso dia-a-dia. Muito bem, que estratégias práticas é que nós podemos usar na prática para que se diminuam os casos de bullying? Temos que começar, obviamente, pela nossa casa, não é? É sempre importante, aqui é a base de tudo. Não dá para pôr a responsabilidade toda na sociedade, na escola e na própria comunidade. Temos que começar na nossa casa, e uma das atitudes mais montessorianas que possamos ter com os nossos filhos é sermos empáticos com eles, sermos parceiros deles. E isso significa, quando se fala aqui nesta questão de parceria e empatia, é termos o tal tempo para os ouvirmos, o que é que eles têm a dizer, para termos aqui uma escuta ativa. E muitas vezes isso não acontece. Nós sabemos que muitas vezes as crianças estão a falar e nós estamos no telemóvel ou estamos a ver alguma coisa e não estamos ali presentes. Isto é o início de tudo, ouvir a criança, porque reparem uma coisa, se nós com uma criança de 4 ou 5 anos já não temos tempo nem paciência para a ouvir, ou não estamos a dar importância àquilo que ela diz, estamos a cultivar, estamos a passar à criança a mensagem: aquilo que tu dizes não me interessa. E isto, a criança vai interiorizando que aquilo que ela diz não interessa, e vai crescendo, e provavelmente com esse crescimento, quando for mais velhinha, vai nos ocultar coisas e vai nos esconder coisas. Nós sabemos que as crianças por si só, conforme vão crescendo, há coisas que elas não nos contarão, mas se nós cultivarmos aqui esta escuta ativa, aqui um diálogo aberto com os nossos filhos, já é aqui um primeiro passo para que estejamos atentos e saibamos o que é que se passa na vida delas. Por isso é que o primeiro ponto é conseguirem ser um espaço seguro para as vossas crianças poderem conversar sobre aquilo que elas sentem. Quando digo isto tem a ver, sabem, por exemplo, quando a criança de 4 a 5 anos às vezes vem muito aborrecida porque o colega lhe rasgou o desenho, ou aquelas coisas que se calhar nós pensamos que são insignificantes, mas não. São coisas que para eles são mesmo importantes. Eles ficam mesmo feridos com aquela situação. Mesmo que para nós aquilo não é nada. Por isso é que é importante ouvi-los. Mesmo que para nós aquele motivo daquele choro, daquela birra, daquele descontrolo não seja suficiente. Mas para a criança é. E é aqui que começa. Quando se fala aqui de diálogo aberto, é mesmo ouvir, abraçar a criança nessa dor. E isto faz com que se crie aqui uma relação de confiança, que é importante desde logo nós cultivarmos esta relação, porque não é depois com os 16 anos, tem que ser desde sempre. A empatia, não é? A empatia é sempre importante, é aqui também outras das estratégias que eu sugeria, sermos empáticos com os nossos filhos, tentarmos compreender as suas emoções. E atenção aqui que não é comportamentos. As emoções são aceites, todos os comportamentos não. Há aqui uma diferença. Nós podemos aceitar a criança chorar,
Se ela quiser chorar porque sujou a camisola, e nós até achamos que isso não é motivo, mas ela quer chorar, deixa-na chorar. Um comportamento é a criança rasgar a camisola, só porque sim. Portanto, são coisas diferentes. Uma coisa é a emoção, outra coisa é o comportamento. E aqui, quando eu falo em sermos empáticos, é tentarmos compreender e responder às emoções dos nossos filhos sem antes criticar, não é? Porque muitas vezes nós temos essa tendência, já chega de choro e estás a chorar por causa do quê e isso não foi nada, não é? Nós temos um bocadinho essa tendência, porque nós na realidade queremos é que eles parem de chorar, mas temos que ser aqui um pouco mais empáticos em relação àquilo que as crianças sentem. Muito importante também, aqui uma outra estratégia é ensinar a criança a resolver conflitos. Portanto, devemos orientar as nossas crianças a resolver os seus conflitos, que todos têm no seu dia-a-dia, de uma forma pacífica e respeitosa, e é essencial também começar desde cedo a explicar à criança que não é com agressão, não é com violência que se resolvem as coisas. Bater muito na tecla, nós tratamos bem os nossos colegas, os nossos professores, as pessoas de quem gostamos. Se alguma coisa nos magoar, podemos falar, podemos pedir ajuda a um adulto, mas não partir para a violência. Eu sei que isto parece um pouco ilusório, mas a verdade é que se nós desde sempre batermos esta tecla, falarmos sobre isto, lermos livros sobre isto vai entrando alguma coisa lá na cabeça deles. Por isso é importante promover a paz e não a guerra, não é? Não é estar a dar força para que a criança, sim, se ele te bateu, tu também tens que bater, aqueles discursos. É importante aqui balizar a criança para que consiga resolver os seus conflitos sem recorrer à violência. Olha, se te sentiste ofendido ou se a B ou C te disse uma coisa que tu te sentiste magoado, retira-te, vai para um canto sozinho ou dizes que não queres falar agora. Dar estas ideias para que a criança, na hora do conflito e na hora da crise, que o ímpeto não seja bater, porque isso normalmente acontece. Mas se nós tivermos aqui um discurso mais ligado à paz, digamos assim, estamos aqui a semear uma importante semente de não violência. Depois, claro, que aqui uma das estratégias que tenho é manter-se informado. Nós, como pais, temos esta grande obrigação. A informação é uma arma. E quanto mais nós estivermos informados, melhor nós podemos ajudar os nossos filhos. Porque nós podemos pensar, mas agora o meu filho ainda é tão pequeno, e se calhar isso nunca vai acontecer, mas pode acontecer. Por isso é importante estarmos aqui bem informados sobre como é que devemos lidar perante uma situação de bullying e também perante a situação do nosso filho não ser, eu quando falo nisto não é só o nosso filho ser a vítima, é ele também ser o agressor, porque temos que também colocar essa hipótese. Isso pode acontecer. Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios. E aqui uma última estratégia é promover interações positivas com os outros, não é? Com os pares, incentivar amizades com os colegas, colegas que têm comportamentos positivos, porque por sua vez vão influenciar os outros de uma forma mais positiva, facilitar brincadeiras, atividades de grupo, promover passeios, encontros. Portanto, se nós também conhecermos os amigos dos nossos filhos, também estamos mais atentos, não é? E aqui também podemos intervir no caso, se for necessário, não é? Por isso é importante. Isto são apenas algumas estratégias que são aqui de acordo com a visão montessoriana. Claro que há muitas mais. Isto foi apenas aqui um resumo. E como eu disse há pouco, eu vou-vos deixar um documento que podem descarregar numa das histórias que eu vou fazer quando este episódio for para o ar. E também lá no site, portanto, na pedagogiamontessori.pt, eu vou deixar lá um artigo muito completo sobre
o bullying e sobre também como é que as escolas podem ter um ambiente menos propício ao bullying, algumas estratégias e também aqui estas questões de contexto para nós percebermos porque é que isto tudo acontece. Espero que este episódio tenha sido útil, gostava muito de saber as vossas opiniões, já sabem, podem sempre contatar-me através do e-mail, através do site na pedagogiamontessori.pt e através também do meu perfil do Instagram, que é onde nós conversamos mais, no mara.calves. Dizer aqui uma pequena nota, já devem ter reparado quem me segue, que tem havido aqui umas mudanças, o site agora é www.pedagogiamontessori.pt e fico por aqui, encontramos-nos daqui a 15 dias. Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.